Bom dia, pessoal. Então, aqui mais uma vez o professor Breno, gravando um vídeo para vocês sobre psicopatologia. Nesse vídeo de hoje, ele é um vídeo mais curtinho do que os outros. Vou falar sobre uma função em especial que, na verdade, até já comentei com vocês, mas em função de algumas dúvidas que surgiram e alguns pontos que talvez eu gostaria de deixar mais claro, eu vou hoje aprofundar um pouco dos conceitos e das coisas que a gente falou sobre consciência. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre consciência quando a gente comenta sobre as funções mentais superiores. Então, vamos lá. Então, funções mentais superiores a gente já conhece, apesar de ter um foco à aula, não custa relembrar. Quando a gente fala de funções mentais superiores, a gente lembra daquela palavrinha, o saco-plinca, PJ, né? Que a gente se refere a senso-percepção, a atenção, a consciência, a orientação, o pensamento, a linguagem, a inteligência, a memória, a consciência e o afeto. Então, mais a psicomotricidade e o juízo crítico. Temos aqui todas as nossas funções mentais superiores e a gente, nessas aulas, está vendo sobre as suas alterações. Queria falar um pouquinho mais sobre a consciência. Na outra vez que eu conversei com você sobre a consciência, nós falamos sobre que ela é uma função-estado e que ela resume e sintetiza os processos de senciência, que é a nossa capacidade de perceber as coisas e a dor que eu sofro, a capacidade de sentir, de trazer a minha percepção, o que está nos meus estímulos, a percepção em si e o processamento interno e externo. É claro que a consciência é um conceito complicado e é por isso, inclusive, que eu estou retomando. E aí eu fui atrás e busquei algumas coisas para complementar isso, para tentar deixar mais claro para todo mundo. Quando a gente fala de consciência, é importante relembrar que tem um papel muito forte e importante na psicologia que veio da psicanálise. A psicanálise ela estabelece muitos dos seus conceitos em cima de uma organização do funcionamento psicológico que tem processos, né, estruturas conscientes e inconscientes. E o uso dessas palavras acaba, de certa forma, entre aspas, contaminando um pouco a visão que hoje a gente tem na psicopatologia quando a gente usa esses termos. Então, uma forte escola psicológica, que foi a psicanálise, usou o termo e colocou uma carga tão forte sobre o conceito teórico que hoje parece até mais complicado entender o conceito prático e na psicopatologia a teórica do que dentro da psicanálise. É uma confusão, mérito de ser uma escola e uma linha forte dentro da psicologia, de ter uma história tão consagrada, mas em termos etimológicos da palavra em si, a gente acaba hoje lidando às vezes com uns desafios, principalmente dentro da psicopatologia. E aí, três pessoas que estudam muito a psicologia falaram já, e vários falaram, mas eu vou destacar três. O Antônio Damasio, que é foi um importante pesquisador e psicólogo na linha dos pensamentos e das emoções. Ele concorreu a prêmio Nobel, ele tem um livro muito legal que é O Erro de Descartes, mas o importante mesmo eu vou salientar uma definição que ele deu, uma do Paulo Dalgalarrondo, que é a nossa principal referência, e uma outra também do Sternberg, que é um importante pesquisador na área de neurociências e psicologia cognitiva. Então, o Damasio ele disse que a psicopatologia deveria se abster-se do conceito teórico, ou seja, que é o que a psicopatologia de fato sempre tem que fazer. Deixa de lado aquilo que é a teoria e vamos focar no conceito da psicopatologia. E aí ele diz que é importante que, apesar de deixar de lado o conceito teórico, a consciência, o termo em si, a gente tem que entender que ele não é uma coisa só, ele tem subdivisões. A exemplo do que a gente viu na atenção. A atenção pode ser dividida entre vigilância e tenacidade. Ele diz que a consciência, a gente tem que entender que ela tem também aspectos, e esses aspectos, ele reuniria as capacidades mentais, criando as mais diferentes cenas com as nossas funções. Tá? Então, é o que vai nos permitir usar o meu pensamento, deixar minha atenção em cima do meu pensamento, estar desperto, controlar minha fome, controlar minha agressividade, então eu raciocinar e poder
fazer uma predição entendendo o que o ambiente está me dizendo. Isso seria usar a tua consciência para benefício de todas as outras funções. Mas ele diz também que reúne os objetos da percepção de si, aspectos subjetivos do self, ou seja, de quem eu sou enquanto pessoa, da minha identidade, por assim dizer. Apesar de todas as funções mentais superiores que a gente vê, a palavra identidade, vocês até vão perceber que ela quase que não aparece. Talvez ela seja um dos aspectos da consciência e isso ainda não esteja totalmente definido. Depois vou falar um pouquinho sobre alguns transtornos da consciência e vários deles passam pela identidade. Então, o Antônio Damasio dizia, sim, a consciência tem a ver com eu estar no pleno controle das minhas funções mentais superiores e conseguir, então, articular elas, criando as possibilidades todas, mas também tem a ver com a minha percepção, a minha orientação, a minha capacidade de me entender enquanto organismo, entender como que as minhas vivências passadas alteram as minhas atuais e eu me colocar, então, em estado de espírito no presente, no passado, enfim, como eu quiser. Falei que ia falar para vocês de mais de um pesquisador, outro pesquisador importante que fala sobre a consciência é o Paulo Dalgalarrondo, que é a nossa principal referência, e ele diz que a consciência pode ser dividida em três eixos, né? Um que teria a ver com a função neuropsicológica, que aí sim é aquela do estar desperto, vigio e lúcido, é essa que em geral a gente de fato vai analisar. Mas a consciência também possui uma dimensão subjetiva da atividade psíquica relacionada com a realidade, a capacidade de eu saber se eu estou sonhando, se eu estou acordado, se isso de fato aconteceu ou não aconteceu. Esse talvez seja o eixo que mais está alterado nos episódios dissociativos que a gente vai falar daqui a pouquinho. E ele ainda menciona um terceiro eixo, talvez esse o menos convicto de todos, que ele fala, que seria a capacidade de tomar consciência de suas responsabilidades enquanto organismo. Particularmente, eu não... E ele não, mas é como ele mesmo, o próprio Paulo Dalgalarrondo, não sinaliza as alterações de cada um desses eixos de uma forma dividida, eu diria que esse último eixo, assim, esse último aspecto que ele comenta, talvez tenha mais a ver com o pensamento e o juízo crítico, e por isso até que o juízo crítico ele se segrega, né? Ele se cria uma subdivisão do pensamento, porque provavelmente o juízo crítico ele agrega coisas da consciência e do pensamento, então, mas é um dos posicionamentos sobre a consciência também é esse, que ela se divide em três partes, sendo que as que a gente mais vai dar atenção é a primeira ali, da função mesmo neuropsicológica da consciência, mais fortemente, e depois um pouquinho menos da dimensão subjetiva da atividade. Então, em geral, a parte da consciência da função neuropsicológica é a que é mais importante para os transtornos mentais e para a gente na clínica. É o que garante, por exemplo, que a clareza da senso-percepção atinja a consciência, ou seja, alguém me fala uma coisa e é o que garante que o meu conhecimento sobre aquilo eu perceba tal qual a pessoa está me falando. É o que garante com que eu olhando uma cena ou lendo sobre alguma coisa, eu faço uma representação adequada, uma representação mental adequada daquilo que eu estou vendo. Então, é o que garante que a senso-percepção é a parte do sentir os estímulos, mas eu entender eles mesmo, eu processar eles adequadamente, teria a ver com a consciência. E então tem a ver com o nível, e as alterações em geral, elas têm a ver com o nível de consciência, por isso que eu comentei com vocês sobre os diferentes estados de alterações, de estados rebaixados, tá? Aqui as alterações são as que vimos em grande parte. O sono, que é uma saudável, né? A obnubilação, que é aquele estado que é turvo, as funções elas estão mais devagares, o controle total ele está mais prejudicado, como é um estado semelhante quando a pessoa toma uma paulada na cabeça, ela ainda está conseguindo fazer as coisas, mas ela está obnubilada, ela talvez vai ter ela saia e volte para a consciência plena, né, para um estado mais lúcido e desperto com frequência, ela está com dificuldade de se manter organizada. E o coma, que aí né, também poderia ter o desmaio, aqueles outros estados que a gente já viu. Muita gente levantou dúvidas e perguntas e tal, então fui atrás como que eu posso avaliar exatamente
Tem uma escala famosa, tá? Ela é principalmente comum na prática dos neurologistas e internações, emergências, né? Aí comumente ela é aplicada por médicos e enfermeiros. Psicólogos é mais raro. Aqui é a escala Glasgow, tá? O que ela vai olhar? A gente observa alguns aspectos como a abertura ocular, então se a pessoa consegue ou não abrir o olho, se ela abre espontaneamente, então tá lá dormindo, tu chama ela, vai abrir, ou tu precisa do comando verbal, fulano, abre os olhos, ou a gente tem que fazer a abertura mesmo, ou se não tem. E a gente vai dando uma pontuação, que ali está dentro dessa escala Glasgow, ela tem várias adaptações, essa é um exemplo dela. Resposta verbal, então, se a pessoa está orientada conversando, se a gente consegue conversar com ela, ela sabe, a gente chama ela olha, fazem um barulho, ela está vigilante o suficiente. Então, a resposta verbal, quando a gente diz, fulano, levanta um braço, ele consegue levantar, ele responde. Tem aquela do desorientado, a pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo. Conseguir adequadamente, a pessoa, ela não está orientada, ela não está conversando, mas ela solta palavras, ela consegue entender palavras. Ou ela só se responde a sons, mas ela não consegue diferenciar nada. Claro que aqui tem alterações também da atenção, da orientação e da linguagem que provavelmente vão estar misturadas. Mas tudo pode ser em função da consciência. Estou em coma, obviamente eu vou estar com mutismo, que é uma alteração da linguagem, porque eu vou estar em coma, não vou estar falando. E também a resposta motora. Então, eu digo, fulano, levanta um braço, a pessoa levanta um braço, tá? Então, tem uma resposta, ela sabe levantar o braço, levanta o braço direito, levanta o braço direito. Pisca, ela pisca. Então, quando tem o comando, né, tem a resposta motora ao comando, a gente atribuiria a nota de 6. Localizador, então, eu tô com dor, ou a gente aperta, então, tem gente que às vezes está com problema de visão, ou não tem abertura ocular, mas a gente faz uma pressãozinha lá, dá um leve beliscão, para saber onde que... sabe que parte do teu corpo eu tô tocando? Sim, eu sei. A pessoa localiza adequadamente, ou ela tá com uma dor e ela consegue dizer. Flexão normal, né? Que então é conseguir fazer a flexão normal. Flexão anormal é quando tem uma resposta anormal, mas ainda tem. Extensão é quando fica rígido e extenso. E nenhuma, né? Quando não tem resposta nenhuma. Aí a gente vai somar aquilo ali, aí a gente vai dizer que a gente pontua tudo de acordo com a abertura ocular espontânea, e aí cada um dos pontos vai sendo atribuído, e tem aí olhar a reação pupilar, tá? Preferencialmente para fazer usar a escala Glasgow também vai ser feito um ECG, né, que é um eletroencefalograma, para ver aí a frequência de ondas e tal. A gente vai olhar se tem nenhuma reação pupilar, se tem parcial, se tem completa, vai atribuir as notas. E esse aqui é um dos modelos de avaliação, tá? No qual a gente vai pontuar lá. Se o resultado deu acima de 8, né? Deu abaixo de 8 pontos, ou igual a 8 pontos, é que ela teve um TCE, né? Um traumatismo craniano grave. Em geral, a escala de Glasgow é utilizada em quadros de traumatismo craniano. Aí a pessoa está em coma, é compreendida, é considerado coma. Se o resultado está entre 9 a 13, é um traumatismo craniano moderado, e se está entre 14 a 15, é um traumatismo craniano leve. Tá? Então, uma das formas, a escala Glasgow, como eu falei, ela não é muito utilizada por psicólogos, eu só estou ilustrando aqui em função das perguntas que muitas vezes surgem. E aí a parte que a gente mais vai olhar, que são as avaliações qualitativas. As avaliações qualitativas são as mais comuns na clínica psicológica e psiquiátrica. E, em geral, elas envolvem principalmente as alterações que não são globais, do tipo coma, sono. Essas alterações são globais. A pessoa está totalmente alterada, né? A própria obnubilação, às vezes, é um quadro, em geral, mais grave e global. As alterações que a gente vê, elas geralmente são mais parciais. É raro da gente encontrar no consultório do psicólogo, do psiquiatra, porque geralmente, como já falamos, são quadros mais orgânicos, esses globais, e as alterações da consciência em si. Mas existem várias pequenas alterações. O déjà vu é aquela sensação de que, não sei se isso aconteceu mesmo, se está acontecendo, mas ela é bem rápida e transitória. O transe e o estado hipnótico, que são aqueles estados de meio dormindo, meio acordado. Tem gente até que descreve como sonhando acordado. E ambos eles têm uma diferenciação muito pequena, tal qual a gente viu no outro vídeo.
O estado de sedação, que é quando a pessoa está com um rebaixamento da consciência em função de um quadro induzido. Então, eu tomei uma medicação e eu estou mais sonolento em função da sedação, o próprio quadro de sonolência também, que não está aqui. A experiência de quase morte, ela por vezes é descrito, né, que é a pessoa, quando tem uma experiência ali de muito risco à vida, que ela quase morre, tem pessoas que contam histórias e experiências que são bem incomuns. É considerado que a experiência de quase morte, quando tem um relato específico, ela sim é considerada uma alteração da consciência. E eu botei aqui o delírio e a dissociação, que talvez sejam outros pontos que levantaram muitas dúvidas, e deixei esse asterisco. Por que eu deixei esse asterisco? Porque o delírio e a dissociação, idealmente, elas não são descritas como alterações, mas sim como quadros. Como assim quadros? Elas envolvem um grupo de manifestações que não são específicas só da consciência. Por isso, elas, no caso do delírio, envolve até critérios, é um quadro específico. Então, dizer que é uma alteração exclusiva da consciência acaba levando a muitas confusões e erros. Então, eu gostaria de salientar isso com vocês. O que é o delírio? Né? Porque vai ficar com a professora me diz isso, mas ao mesmo tempo não dá um exemplo, não aprofunda para me dizer o que então é o delírio. O delírio vamos considerar ele como um transtorno, tá? O delírio é um transtorno, e ele pode ser por intoxicação, ou seja, eu tomo muito de uma substância ou um medicamento, e aí eu entro num quadro de delírio, ou de abstinência. Menos frequentemente por outras causas especificadas ou não. O que o delírio envolve? O delírio, ele envolve alterações da consciência, sim, né? O delírio, então, ele envolve uma alteração por um período de tempo, tá? Embora ele possa até levar à morte, que vai envolver alterações da memória, da atenção, de outras funções cognitivas em geral, e não pode ser explicado por um outro transtorno. Então, eu não posso estar com uma alteração da atenção, uma alteração da memória, da linguagem, em função de uma esquizofrenia, tem que ser exclusivo de um quadro específico, tá? Ela se desenvolve em um período de tempo e normalmente ela começa, é muito rápido, tudo evolui muito rápido. Pode acompanhar quadros de febre, desorientação é muito comum. O delírio é um quadro, em geral, transitório, que vai fazer parte aí em resposta a quadros de intoxicação ou abstinência. Tá? E é importante, então, que tenha, que não possa ser exclusivo por alterações fisiológicas também. E a dissociação, ela é um quadro mais confuso, tá? É uma desintegração ou descontinuidade normal das seguintes funções, que inclui a consciência é a mais importante, mas, em geral, a dissociação ela tem uma alteração da consciência, da memória, da senso-percepção, da orientação, do afeto e ou da psicomotricidade. Tá? É um estado que a pessoa, eu faço tudo e eu não me lembro. Tá? Eu faço as coisas sem estar no controle exato do que eu estou fazendo. Parece que eu saí de mim e fiquei fazendo determinadas coisas. É um quadro complexo, tem critérios, inclusive tem todo um capítulo no DSM sobre transtornos dissociativos. Mesmo que existam alguns transtornos que não são transtornos dissociativos, né? Ou seja, a principal característica não é dissociação, mas eles envolvem sintomas dissociativos. Um bom exemplo é o transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT. Algumas pessoas que têm o TEPT, elas sem controlar de uma forma invasiva, intrusiva, elas têm memórias, né, que são flashbacks. Elas se lembram como se elas estivessem de volta na situação. É muito comum que elas percam, inclusive, o controle motor. Vocês já devem ter ouvido casos de principalmente veteranos nos Estados Unidos, acontece bastante. Veteranos de guerra que eles passaram por experiências traumáticas na guerra, claro, tem provavelmente um TEPT, e alguém vai ajudar eles, mas eles, a palavra que a gente escuta surtam, né? Mas eles provavelmente têm um episódio dissociativo e eles reagem e acabam matando um terceiro que, na verdade, queria ajudar eles. Essa experiência de se descolar da realidade e viver numa imaginação que tu criou ou diferente da tua orientação de si mesmo é o que a gente chama de episódio dissociativo. Sobre uma curiosidade, né, e aqui um aspecto legal de falar
sobre os episódios e sobre os transtornos dissociativos é que existe um mito dentro da psicopatologia, né? E dentro das pessoas mais leigas ou que não têm um aprofundamento ainda, elas às vezes conhecem e já escutam falar, até por causa da mídia e da ficção, dos transtornos de dupla personalidade. Isso não existe tal transtorno dessa forma. Na realidade, o mais parecido com o que a gente tem disso é o transtorno dissociativo de identidade. É um transtorno relativamente raro, então ele atinge menos do que 2% da população, e esse sim é um transtorno de que a pessoa ela tem momentos que ela age como se ela fosse uma outra pessoa, como se ela tivesse uma outra personalidade. Em geral, ela não lembra de nada do que ela fez. Esses atos que ela tem, eles são descolados dos princípios morais e de personalidade dessa pessoa. Ela realmente assume um outro papel. Em geral, dura pouco tempo, né? Mas ela tem vários episódios. Isso é o transtorno dissociativo da identidade. Outros quadros famosos são a amnésia dissociativa. Então, eu passei por um episódio e eu não lembro especificamente aquilo. Ou eu lembro de uma forma meio confabulatória. A gente vai falar depois sobre alterações da memória. E também os transtornos de despersonalização e desrealização, né? Que é um só, mas o transtorno de despersonalização tem aquela característica de que a despersonalização também pode ser um sintoma de outros quadros, tal qual a dissociação, mas a despersonalização é um dos sintomas dissociativos, que parece que tudo eu vejo como se eu mesmo fosse um observador. Tem pessoas que passam por traumas e lembram daquela experiência traumática como se elas estivessem assistindo elas passando por aquilo, como se fosse um filme, só que ela está olhando o filme no qual ela é um dos atores, né, o protagonista no caso. Ou ainda a desrealização. A desrealização é mais confuso, mas a pessoa tem uma percepção de que aquilo que está acontecendo não é realidade. Isso pode durar horas. E é uma sensação de como se eu estivesse tudo sonhando. Então, eu não sei se objetos, se pessoas, aquilo é real ou não. Eu estou vivendo, mas ao mesmo tempo eu estou desrealizado. Eu perdi o senso de o que é real ou não. É como se fosse um déjà vu de longa duração. Então, aqui esses são quadros específicos, eles não são alterações da dissociação. Então, eu estou explicando para vocês saberem o que não é uma alteração da consciência, né? Eles são dissociações, mas não são alterações específicas da consciência, para deixar bem aqui claro para vocês e tentar evitar confusões. Aqui algumas das referências que foram utilizadas, principalmente as da escala Glasgow. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e a gente se vê em breve aí com outros vídeos sobre psicopatologia, nessa sequência agora sobre funções mentais superiores. A nossa próxima é sobre linguagem. Dúvidas a gente tira na aula ou qualquer coisa, sempre por e-mail também. Um abraço a todos, fiquem bem.